Vamos lá? Hoje a gente vai fundo numa das perguntas mais básicas e, ao mesmo tempo, mais complexas que existem. Afinal de contas, como é que se forma a nossa ideia de eu? Pois é, parece uma pergunta simples, né? Mas ela abre uma porta para uma jornada bem doida. E para guiar a gente nesse caminho, vamos usar o mapa da mente, criado por um dos pensadores mais, digamos, provocadores do século XX. Então segura aí. Para Lacan, a nossa mente não é dividida em três gavetinhas separadas. Muito pelo contrário. Esses três registros, o imaginário, o simbólico e o real, estão o tempo todo amarrados, entrelaçados. Pensa neles como os fios de uma única trama que constrói o jeito como a gente se vê e como a gente vê o mundo. A nossa viagem começa pela imagem. É lá na origem do nosso senso de identidade que tudo se inicia. Esse primeiro registro, o imaginário, é onde o nosso ego, o nosso eu, começa a tomar forma. E olha que curioso, tudo começa a partir de uma sensação de puro caos. Antes de ter um eu, a experiência de um bebê é o que Lacan chamou de corpo morcelé, é o corpo em pedaços. Imagina só, uma confusão de sensações, impulsos, braços e pernas que se mexem sem controle. Não existe uma noção de um corpo unificado. É esse o nosso ponto de partida, uma total fragmentação. E aí acontece um momento mágico, transformador. A criança se vê no espelho e, uau! Ela fica em êxtase. Pela primeira vez, ela vê uma forma inteira, unificada, algo que ela ainda nem sente que tem. Mas, e aqui está o pulo do gato, essa vitória tem um preço alto. A identidade, o eu, passa a depender de algo de fora, de uma imagem. A gente nasce, de certa forma, já alienado. E é aqui que a coisa fica fascinante, então vamos com calma. Lacan diferencia duas coisas. Primeiro, o moi. Esse é o ego, aquela imagem bonitinha e inteira que a gente viu no espelho. É a nossa foto de perfil, a nossa miragem de unidade. E depois tem o G. Esse é o eu que fala, que diz eu acho, eu quero. E o ponto central é, esse G da linguagem nunca, jamais é igualzinho àquela imagem idealizada do moi. E se isso tudo pareceu meio abstrato, é só olhar em volta. As redes sociais são o nosso estádio do espelho digital. A gente monta um moi perfeitinho, cheio de filtros, todo curado, e fica buscando validação. Mas não só das outras pessoas, né? A gente busca a validação de um sistema, do algoritmo. É como se ele fosse essa grande entidade que nos diz quem a gente é. Bom, se já entendemos o mundo das imagens, agora é hora de avançar para o mundo das palavras, das leis, da cultura. A gente está entrando no registro simbólico, uma estrutura gigantesca que já existia muito antes de a gente nascer e que nos molda de um jeito que a gente nem se dá conta. Para não ter confusão, é importante entender que existem dois tipos de outro. O pequeno outro é o nosso semelhante, aquele que a gente vê no espelho, é o nosso reflexo e também o nosso rival. Já o grande outro, esse não é uma pessoa, é o sistema. É a própria estrutura da linguagem, as regras sociais, a cultura em que a gente está mergulhado. E aqui está, talvez, a frase mais famosa de Lacan. O que raios ele quis dizer com isso? Que os nossos desejos mais profundos, os nossos sonhos, os nossos sintomas, eles não são uma bagunça aleatória. Eles seguem uma lógica, uma gramática. E essa gramática é a da linguagem, imposta por esse tal de grande outro. Então, a ordem simbólica é esse sistema todo que nos dá as palavras para entender o mundo. Ela que pega uma necessidade biológica pura de um bebê, tipo a fome, e transforma numa demanda dita com palavras, ou com um choro que significa algo. O bebê não chora só por leite, ele chora pedindo amor, atenção. Só que nessa tradução da necessidade para demanda, alguma coisa sempre se perde, e é nesse vão, nesse espacinho, que nasce o desejo humano. Certo. Se o imaginário é a imagem e o simbólico é a palavra, o que sobra? O que escapa desses dois? Agora a gente vai para o terreno mais misterioso e difícil de Lacan, o real. E aqui, muita atenção. O real, para Lacan, não é a nossa realidade do dia a dia. A realidade cotidiana, na verdade, é uma construção. É uma tela que a gente tece com imagens e palavras para conseguir suportar o mundo. O real é justamente aquilo que fura essa tela. É o impossível. É aquilo que não dá para dizer e nem para imaginar. E como é que a gente se depara com o real? Bom, ele invade a nossa vida na forma de um trauma, por exemplo. Aquele evento que não faz sentido nenhum. Ele aparece como gozo, um conceito bem complicado que é tipo um prazer que vai além do bem-estar, um prazer excessivo, que beira a dor. É o corpo na sua matéria bruta, é a ansiedade sem nome. O real é o ponto onde a linguagem simplesmente falha. Depois de passar por cada um dos registros, a fase final do pensamento de Lacan mostra como tudo isso se amarra.
porque eles não são fases que a gente supera uma depois da outra. Eles são uma única estrutura que funciona ao mesmo tempo, de forma totalmente interligada, nos sustentando. O mais curioso é que a própria jornada intelectual de Lacan parece um espelho do nosso papo aqui. Ele começou totalmente focado no poder da imagem, depois mergulhou na importância da linguagem e, no final da vida, se dedicou a entender justamente aquilo que escapa de tudo isso, o real. E para conseguir mostrar essa dependência mútua, Lacan não fez um desenho simples. Ele foi buscar uma figura lá na matemática, na topologia, e o nó borromiano virou seu modelo final para pensar nossa estrutura como sujeitos. E a lógica desse nó é simplesmente genial. Olha bem para ele. Primeiro, são 3 anéis. Segundo, e mais importante, repara que nenhum anel está preso no outro diretamente. O anel vermelho não prende o verde, por exemplo. Um só se mantém no lugar por causa do terceiro. E isso leva ao ponto crucial, a coesão. Se você cortar um anel, qualquer um deles, a estrutura inteira desmorona. Os outros 2 se soltam. Não tem hierarquia. Imagem, palavra e o impossível são igualmente essenciais. A nossa subjetividade é o efeito dessa amarração tão frágil. E é essa a questão que o mapa de Lacan nos deixa no final. Ele nos mostra que o nosso senso de eu não é uma coisa sólida, uma essência. É, na verdade, uma amarração precária. O equilíbrio delicado entre o que a gente vê, o que a gente consegue dizer e aquilo que escapa completamente. O que nos sustenta, no fim das contas, não é nenhuma certeza, mas a própria tensão constante desse nó.